Portanto, nós precisamos, através deste estudo, viver com uma expectativa, com uma esperança viva. Paulo vai dizer, ainda no verso 18 de 1 Tessalonicenses 4, que nós devemos nos consolar com estas palavras. E o período em que Paulo disse essas palavras era um período sombrio, um período de perseguição, um período de crucificações, um período de morte, onde imperadores, que eram ditadores, perseguiam e matavam ao seu bel prazer, pelo simples fato de querer matar. E os cristãos sofreram muito nessa época. E Paulo vai dizer que nós devemos nos consolar, porque por mais que os homens possam matar o corpo, por mais que as doenças possam matar a carne, elas não podem aprisionar o espírito, porque após este período de passagem, de transição, nós estaremos livres para sempre, porque o retorno de Jesus nos traz essa viva esperança, essa âncora na alma, essa firmeza, essa certeza de espírito, que traz uma paz indizível, que traz uma pacificação que transcende o entendimento, diferente da paz daqueles que conseguem se pacificar dependendo das circunstâncias. Nós que estamos em Cristo, que temos a esperança da salvação, temos essa firme certeza de que essa vida é apenas uma passagem. Nós temos que viver em plenitude de Cristo, sim, mas que quando morrermos e ao morrermos, há uma eternidade, um paraíso de gozo, de refrigério, esperando por nós. E não somente isso, e principalmente, há um Cristo que nos ama, um Pai celestial, que nos aguarda para viver conosco, para vivermos com Ele. E assim como Ele, assim como o Filho, assim como Cristo é um com o Pai, nós também seremos um com Ele e viveremos em comunhão para sempre. E ali não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais enfermidades, mais infecções, mais pandemias. Estaremos para sempre com Ele. Apocalipse, nos primeiros capítulos, vai trazer as bem-aventuranças ao vencedor, aqueles que vencerem, aqueles que perseverarem. E Paulo se utiliza muito deste exemplo dos jogos de corrida, de boxe, de luta, quando aquele que corre, ele tem um alvo, aquele que treina, ele não esmurra o ar, mas ele tem a firme convicção daquilo que faz, ele tem a firme convicção do porquê ele existe, do porquê ele está aqui, porque a sua compreensão de existência está em se tornar mais parecido com Cristo, até que nos tornemos em perfeição naquele dia, quando nos tornaremos perfeitos em Cristo, porque seremos um com Ele, estaremos junto dEle. Não haverá mais separação, não haverá mais tristezas, mais angústias, mais depressão. Haverá somente um gozo eterno, uma paz permanente, e estaremos para sempre com o nosso amado. Por isso precisamos viver nessa expectativa de que Jesus vai voltar. A escatologia não pode ser apenas uma matéria teológica, mas ela precisa ser uma vida diária, porque a escatologia nada mais é, e o fim da escatologia nada mais é do que o nosso encontro com o Senhor
nos ares do que a nossa libertação do sistema babilônico, do sistema maligno. E junto com essa expectativa desse retorno, dessa libertação futura, nós precisamos ter essa esperança consoladora de que já nessa existência somos livres em Cristo. Paulo vai dizer que ainda que as cadeias o prendam, o Evangelho não está preso. E se o Evangelho não está preso para ser propagado, ele também não está preso para agir em nós. Ainda que em cadeias, o Evangelho ele traz a libertação. Não é a circunstância que traz o regozijo, a paz para o nosso coração, mas é o próprio Cristo. E o Cristo não pode ser aprisionado, porque a nossa mente não pode ser aprisionada. A nossa mente está livre para pensar. Por isso, ocupe a sua mente com o Evangelho. Ocupe a sua mente com os temas acerca do retorno de Jesus. Pare de ocupar a sua mente com notícias pessimistas, com notícias da mídia que só trazem desesperança. A nossa esperança não está em políticos. A nossa esperança não está em homens, em lideranças. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está no Evangelho. E o Evangelho, ele traz libertação para as nossas emoções. Ele traz libertação para a nossa mente. Por isso Paulo diz que nós não devemos nos moldar de acordo com os padrões desse mundo. Não podemos nos moldar a nossa vida de acordo com as notícias desse mundo. Mas nós devemos transformar a nossa mente de acordo com o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me canso de dizer que o Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus não pode ser abalado pelos sistemas do mundo. Porque o poder de Deus em Cristo quebra cadeias e fortalezas. E é isso que nós temos em nós, à nossa disposição, a oração, o jejum e a palavra, com este firme objetivo de nos libertarmos ainda nesta vida e libertar aos outros que estão oprimidos, tirá-los do sistema, ainda que incluídos no mundo, tirá-los do mundo, porque nós não somos do mundo e não podemos viver como se fôssemos.